Como o, aí, como o professor Leone falou, eu quero que hoje seja um bate-papo mesmo com vocês. Ele me falou que vocês gostam muito de escrever, gostam muito do assunto, que já estudaram toda a parte técnica da crônica, né? Estão se preparando para as Olimpíadas de Língua Portuguesa. E eu quero que realmente seja uma conversa, tá? Para que não seja algo muito formal, mas que a gente possa compartilhar experiências, dúvidas que vocês talvez tenham, se quiserem. Pessoalzinho que escreveu o texto, se quiser já deixar separado e ler um texto também, eu vou ficar muito feliz de ver as suas almas de escritores. Eu sou Tiago, eu sou de Tatuí e eu sou formado em letras. Sou formado em língua portuguesa e atualmente curso uma pós-graduação em literatura. Então, minha relação com a arte literária sempre foi muito intensa, tanto que virou a minha fonte, o meu interesse principal, né? Minha fonte de estudo. E a escrita veio junto, né? Não apenas ler a literatura, não apenas consumir a arte literária, mas também produzir. Eu sempre escrevi desde muito novo, mas foi no meu ensino médio que eu consolidei, que eu descobri realmente que eu tinha uma certa facilidade, né, o que o pessoal chama de talento, para a escrita. E tive professores que me incentivaram muito, minha professora de redação me incentivou muito. Ela até brincava que um dia ela ia assistir uma novela da Globo escrita por mim, porque ela gostava e ela incentivava muito, e isso fez muita diferença para eu querer continuar escrevendo. Atualmente, eu tenho uma coluna quinzenal no jornal Aliança de Cesário Lange, aqui da região. Então, eu acho que até roda, né? Eu acho que vai até a Quadra, Guareí, eu acho que chega o jornal, né? Então, toda quinzena, né? A cada 15 dias eu escrevo uma crônica ou um mini conto e às vezes eu disponibilizo uma poesia para o jornal e então a minha produção assim mais agendada é hoje para o jornal. Mas daí eu produzo para rede social, eu tenho vários amigos que pedem textos para publicar também nos seus blogs, sites e afins. Então, é basicamente isso que eu faço hoje, de escrita, né? E daí eu queria saber um pouco de vocês, como foi a escrita de vocês, né? Se os professores quiserem falar também, fico muito feliz. Então, fiquem à vontade, turminha. Pode falar com o tio, que o tio não morde, não. Para mim E deu se tiver trabalho para pergunta começar, também, mano. é? Para Quem está começar que falando? deu trabalho. Isso. Oi, Vinícius. Para mim deu trabalho para começar. É? Mas e daí, depois que você começou? Como Para que... mim é só para começar, depois eu vou escrevendo aí, né? Vai dando É? certo. E o que você pega, assim, porque para crônica, um dos elementos é a própria vida, né? A gente vai pegando os acontecimentos da vida e vai escrevendo. Então, para você, qual é a sua principal fonte de inspiração? Para assim, Bom, para eu você tenho, partir, o que você gosta de falar, o que você gosta de eu fiz a observar. partir que meu pai foi indo pro trabalho, né? E eu era criança. Uhum, Bom, eu escrevi de quando eu era criança, né? Quando eu vi meu pai indo pro trabalho, eu queria brincar com ele, né? Eu escrevi sobre uhum. isso. Ah, muito bom, muito bom. Seu texto está aí com você? Tá. Você se importa de ler para a gente? Eu só não sei se vai travar o áudio, que a internet tá meio fraca. Ah, é? Não, mas tudo bem. Se você
você quiser escolher um trecho que você ache importante, que você ache o mais bonito, sabe aquele trecho que você se orgulha de ter escrito? Eu vou ficar muito feliz de ouvir. Bom, escolher a parte do texto que é difícil. Mas pode ler tudo também, se for travando, não tem problema. A gente vai acompanhando. Fique em paz. Quer que eu mande uma foto pro Leandro para ele ler? Pode mandar sim. Espera um minuto. Tá bom. Eu tenho aqui, Vinícius, sua crônica. Eu mudei o finalzinho, que eu adicionei um trechinho. Certo, então me mande a última que você fez. Enquanto isso, tem uma pergunta do Marcos Roberto, que ele fez aqui. Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos. Qual é a parte mais difícil da escrita para você? Oi, Marcos. Então, para mim, a parte mais difícil é eu conseguir traduzir tudo, sabe? Eu tenho um costume de ampliar demais os meus assuntos e daí eu querer encaixar tudo no texto. Então, traduzir tudo o que eu estou vendo, né, de uma situação, de uma cena, de um cenário, sem que o texto fique muito abarrotado, para mim é um grande problema. Eu tenho muito problema em escrever pouco e ser muito objetivo na escrita, sabe? Então, quando eu vou trabalhar a crônica, eu normalmente trabalho ela e uso muito da linguagem poética, né? Eu também escrevo poesia. O professor Leone e eu, inclusive, participamos de um festival onde eu escrevi uma poesia e uma melodia de uma música. Então, eu trago muito dessa linguagem. Eu leio muita poesia, consumo muita poesia e uso da linguagem na crônica. Só que daí, às vezes, ela fica muito cheia de coisa e muito cheia de subjetividade, sabe, Marcos? Então, eu vou falando muitas coisas pelas entrelinhas e eu fico muito com medo de não conseguir deixar claro para o leitor. Claro que depois, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo até o meu jeito de escrever, eu compreendi que eu não tenho que ter muito essa preocupação, porque uma vez que eu estou produzindo uma arte, eu tenho que também considerar que quem está consumindo essa arte que eu produzo, ele tem autonomia para interpretar. Às vezes ele está passando por uma situação na vida que aquele texto vai impactar ele de um jeito ou de outro, sabe? Só que para mim a maior dificuldade é essa, é não abarrotar o texto, não deixar o texto muito cheio de elemento e a gente acaba perdendo a linha, né, o fio central que costura toda a ideia e toda a história. Eu vou fazer a leitura, então, da crônica do Vinícius, tá bom? Aqui, um breve adeus. No alvorecer do dia, a lida começa, atirando a sela no lombo do cavalo, ajeitando o bridão e esticando as rédeas. Ele apoiou o pé no estribo. Com um breve e rápido movimento, ele se joga para cima da sela. Empoleirando na sela com as pontas dos pés, adequadamente encaixados no estribo, o cavaleiro segura ambas as rédeas e com um suave toque das esporas, ele colocou seu belo quarto de milha, alazão a galope. Seguindo o seu caminho, ele se distancia, adentrando aquela imensidade verde, indo em direção ao gado. Por mais que tenta-se, não conseguiu vê-lo e muito menos ouvi-lo. A única coisa que eu tinha certeza é que só voltaria a ver o meu querido pai na caída da noite, quando as estrelas
derramarem-se o seu glorioso brilho, numa terra mergulhada de sombras. Ó, ficou lindo o final. Eu pensei bastante e resolvi acrescentar um final melhor. Na verdade, está tudo lindo, Vinícius. Parabéns. Eu gosto muito, sabe, dessa, como eu estava respondendo para o Marcos, e a sua crônica veio a calhar muito do que a gente está conversando. A linguagem poética, ela muitas vezes nos salva, nos salva na vida, ela nos salva. E na crônica, ela nos ajuda, assim, de uma maneira que não tem como explicar. Porque a linguagem poética ela vai chegar no coração de quem está ouvindo, no caso a gente ouviu, né? E de quem está lendo. Então eu achei belíssima a sua crônica exatamente por isso, porque trouxe um elemento tão corriqueiro, né? A crônica é isso, acho que o professor até conversou com vocês, pegar o que é corriqueiro e fazer com que ele ganhe um sentido muito maior do que só o que está acontecendo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender e acompanhar. E eu achei lindo o fato de que ele está indo trabalhar. A gente depois, mais para frente, a gente descobre que você vai sentir muita falta, que você sentiu falta dele durante o dia, esperando ele voltar do trabalho. Mas o fato de você descrever ele como o cavaleiro, né? Eu achei tão bonito porque traz uma imagem muito inocente até, né? Os trovadores, eles tinham muito essa imagem do cavaleiro e do amor que o cavaleiro refletia, né? Que o cavaleiro demonstrava. Então, achei muito bonito, Vinícius, você trazer o seu pai como a imagem do cavaleiro, mas esse final eu fiquei todo arrepiado, porque eu gosto muito quando a natureza ela ganha vida, assim, sabe? Quando ela tem, quase que ela tem uma personalidade própria, que ela é humanizada, assim, sabe? Achei muito bonito. Parabéns, continue escrevendo, gostei bastante. Alguém mais? Obrigado. Alguém mais? Alguém quer compartilhar texto, fazer pergunta? O Marcos que perguntou. João, você tinha uma pergunta também, não tinha? João. Tiago, boa noite. Oi, Professora boa Ine, né, noite. aqui. Tudo bem, professora? Minha internet está meio Amém. essa noite. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual o elemento importante que não pode faltar? Qual elemento importante que não pode faltar na produção da crônica? É isso, professora? Isso. Eu acho que o elemento fundamental, especialmente para as minhas produções, é a própria vida, sabe? Que a crônica, ela conduz a uma reflexão sobre a própria vida. Para mim, as crônicas, elas acabam se tornando até um instrumento de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de conhecimento da realidade, de reconhecer os meus sentimentos, a forma como eu reajo sobre as coisas. Então, um elemento para mim, professora, é a própria vida, mas a vida assim no sentido de contemplação, sabe? Então, olhar uma situação e que você demore até um pouco para olhar aquela situação
para que você possa extrair dela o mais puro que ela pode refletir. Acho que deu para entender bem? Pro. E daí em questão Deus, de deu? E daí em questão de técnica, Pro, é que cortou um pouquinho o seu áudio. Em questão de técnica, para mim hoje, como eu falei pro Marcos, quando eu comecei a escrever, eu abarrotava muito de termos difíceis, sabe, nessa busca por tentar trazer uma linguagem poética, eu trazia termos muito difíceis, até uma linguagem rebuscada, e hoje eu percebo que é fundamental que a gente tenha clareza no que a gente está falando, sabe? E daí períodos curtos nos ajudam muito a manter uma ideia clara, e que pode haver poesia mesmo nessa linguagem objetiva e nessa linguagem mais direta, né? E porque a poesia ela vai ser trazida através de construção de figuras, uma outra palavra que tem força, que nem o Vinícius que fala que as estrelas se derramam. Então, o fato desses elementos já trazem a poesia que eu gosto. Mas daí, tecnicamente, para mim, é preferível hoje períodos mais curtos e uma linguagem mais objetiva e mais clara, sabe? Porque senão, às vezes, fica até meio forçado. Um jeito de escrever que traz uma linguagem muito, muito rebuscada. E daí essa vontade legal, de se aproximar. Entendi. É que eu coloco como para mim. Uhum. Cortou um pouquinho, Pro. Você conseguiu ouvir bem, Leone? A última coisa que a professora Imna disse foi que ela conseguiu, acho, né, entender. Foi isso que ela disse? Conseguiu A sua fala eu entender? não entendi, Thiago. Acho que... Ah, não, é porque ela tá... o áudio dela tá cortando, Uhum. e daí eu perguntei se você conseguiu ouvir o que ela falou, ou se cortou para você também. Cortou para mim também. Ah, tá. Mas ela mandou aqui para a gente que a internet está ruim. Eu espero que tenha sido satisfatório para a minha resposta, né? Seu questionamento. Eu vi que o Vinícius colocou também uma pergunta. Você poderia ler para mim, Leone, por favor? O que o senhor pensa antes de começar a escrever e como se inspira? Ah, isso é interessante. Eu me inspiro, que nem eu falei para a professora Imna, eu me inspiro na própria vida, sabe? Então quando eu tenho que escrever a crônica para o jornal, eu sempre tento ficar muito atento ao que acontece ao meu redor. Então, por exemplo, como eu tenho um prazo, então essa semana, por exemplo, eu tenho coluna no jornal e eles pedem o texto até quarta-feira no máximo. Então eu tenho que ficar muito atento ao que acontece ao meu redor para eu conseguir trazer alguma coisa, algum elemento para o meu texto. E a minha inspiração é bem isso. É mais ou menos como você fez no seu texto. É pegar algo que é muito corriqueiro, algo que é muito simples, assim, e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, e daí trazer para o texto e fazer com que tenha um sentido, que ganhe poesia, que ganhe beleza, sabe? Beleza é algo fundamental também, fazer uma coisa bonita, escrever algo bonito. Então eu me inspiro, Vinícius, nisso. Por exemplo, eu estava passando por um período, eu trabalhava num colégio, mas eu trabalhava na coordenação desse colégio. E trabalhar como coordenador não é algo que eu gosto muito, sabe? Eu prefiro estar aqui conversando com vocês, prefiro estar escrevendo, essas coisas que eu gosto. E daí eu estava passando por um processo que eu me perguntava muito, o que eu estava fazendo ali? O que eu estava fazendo ali? Por que é que eu estava ali?
e qual era o jeito de eu sair daquele lugar, né? E daí eu estava no corredor, assim, respirando um pouco, era um espaço que não tinha telhado, estava respirando um pouco, e daí veio uma borboleta e ela pousou bem em cima da placa de saída de emergência. E daí eu tirei uma foto daquele momento, e a crônica de semana passada do jornal, não, na semana retrasada, que foi coluna minha, eu escrevi isso. Eu criei uma história a partir disso, falando de um rapaz que está desgastado já com as coisas, e vou trazendo elementos, por exemplo, um chefe que grita com ele, não quero o caso do meu chefe, mas eu vou trazendo elementos para enriquecer um pouco mais a história. Né? Eu falei que a gente precisa ter uma linguagem clara e objetiva, mas, ao mesmo tempo, trazer poesia. Né? Trazer poesia e se eu falasse só que a borboleta pousou na placa de saída de emergência, não ia ter graça, não ia ter beleza. E daí eu comecei narrando isso, de que ele se levantou aquele dia desgastado e tudo mais, e que ele passou o dia todo se fazendo uma pergunta: qual é a saída? E daí eu invento que esse personagem, ele fuma, então ele cata o cigarro e ele sai para fumar. E daí, quando ele está fumando, ele vê a borboleta passando e pousando na placa. E daí a crônica termina com ele catando as coisas dele e indo embora, porque ele entendeu qual é a saída, sabe? E o nome do texto, inclusive, é Metamorfose. Depois eu mando, porque eu tenho fotos dos textos que eu publiquei no jornal Aliança, e daí eu mando para o professor Leone, ele compartilha e vocês veem mais ou menos como é até meu jeito de escrever, tá bom? Mas aí tem essa questão, e daí eu pus o nome do texto de Metamorfose, porque a saída é você se transformar, que nem a borboleta, né, que se transforma, que passa pelo processo da transformação. A saída é você transformar, porque ele estava desgastado, mas ele precisa transformar aquela situação, senão ele não vai sair, senão ele vai continuar se perguntando o tempo todo. Então, eu vou partindo disso, sabe, Vinícius? Então, vejo uma flor, por exemplo, que nasce no meio da calçada, aquilo para mim já é um elemento para eu me inspirar para uma crônica. E daí eu sempre crio uma história no entorno para trazer o ensinamento, não, né? Mas trazer uma reflexão, né? Que nem o rapaz com a borboleta. Vamos supor que a flor nasceu no meio da calçada. Falar um pouco sobre você vencer toda essa dureza que é da vida, né? Às vezes o coração da gente está duro, mas por uma frestinha, igual na calçada, nasce a flor. Então eu vou usando todos esses elementos para me inspirar, e daí eu começo assim, eu começo com a ideia, e daí depois eu começo a escrever. Eu gosto de escrever à mão, mas como eu falei que precisa mandar o texto logo para o jornal, eu digito. Aí, às vezes, eu escrevo no celular, às vezes no computador, e daí eu vou criando a história. Então, eu vou pensando em alguma coisa, daí depois eu leio tudo e eu vejo se o final ou se o objetivo, o que eu queria falar, o que eu queria comunicar, está ali. Se tiver, beleza. Se não tiver, daí eu recomeço. Então, eu pego aquele elemento de novo e eu recomeço, crio uma outra história, penso em personagens. Às vezes eu coloco uns diálogos, mas daí eu acho que, eu não sei se os professores concordam comigo, mas daí mesmo que o texto seja curtinho, quando eu coloco o diálogo, eu já faço como se ele fosse um mini conto, sabe? Então, eu já coloco as personagens dialogando. Mas a crônica, para mim, normalmente, ela parte disso. Ou ela parte de uma cena que eu vi, daí eu uso como inspiração, ou ela parte de um sentimento. Por exemplo, se eu estou cansado ou se eu estou revoltado. Então, eu trago esses elementos e, a partir deles, eu vou criando uma história. E, assim, sempre tudo muito leve, né? Porque a crônica também, ela tem uma fluidez. Então, uma coisa que também não seja muito pancada, assim, sabe? No coração do leitor. Eu até trouxe um exemplo da minha primeira crônica,
e surgiu de uma situação que eu passei e que eu escrevi a crônica assim super revoltado. Depois eu percebi que ficou até um pouco meio pesada a crônica, sabe? Mas eu vou ler para vocês. Ela tá até no meu caderno aqui, acho que faz uns 12, 15 anos que eu escrevi essa crônica lá no meu ensino médio. E eu tinha, só para contextualizar vocês, ou professor, eu leio antes e explico depois? O que você acha mais interessante? Fica com você. Porque eu posso explicar. Pode? Explica depois? Não. Então tá bom. Só uma coisa, Thiago, se caso acabar o tempo, que o Zoom, infelizmente, ele tem um limite de tempo, aí a gente volta no mesmo link, tá bom? Pra gente Tá bom. daí, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Se caso acabar o tempo. Maravilha. O nome da crônica é o Why. Why de o porquê em inglês, a pergunta why. Eu tinha nessa época uma mania de pôr uns títulos em outra língua. Não sei também, era uma coisa minha, uma frescura, mas eu já me livrei disso agora. Agora eu tenho uma dificuldade para pôr título também, né, se interessa para vocês essa curiosidade. Eu tenho um problema muito grande em pôr título nos textos. Então eu mando o texto para o rapaz, para o editor do jornal, e ele até pergunta, cadê o título? Eu falei, não sei, que título você daria? Só que daí os últimos eu me obriguei a criar um título, e daí ele até ficou feliz, sabe? Olha, veio com título dessa vez. Mas nesse caso era uma época que eu colocava tudo os títulos das poesias e dos textos em outra língua, mas basicamente é por quê. Daí depois eu explico a situação. Por quê? Tente, se esforce e me responda. Por quê? Por que se incomodam tanto com o alheio? Por que se preocupam em apontar hipocritamente seus dedos putrefatos na cara distraída? Por que se prendem no envelhecido? Será que não é possível notar suas doenças cardíacas? Me respondam, por que a petulância, que é uma característica para poucos, molesta tantos indivíduos? Não se pode ter personalidade? Individualidade é proibido? Liberdade é ilegal? Pois é, o gosto pelo diferente incomoda, ainda mais os invejosos de plantão. Estão sempre instruídos para que, quando o diferente surgir, possam o canhonear de todos os lados. Você me respondeu, por que não se pode abrir os braços, feito um colibri aprendendo a voar, e sonhar, feito um poeta rabicional, não é agradável? Veja, cega as pessoas e as condiciona para o fingimento. E quando se deparam com alguém que, diferente deles, não teme ser franco, o apedrejam. Aos que digam que isso se chama preocupação. Com o quê? Acham que os diferentes não sabem ser gente, só eles são? Há outros que chamam isso de correção. Mas não há muitas outras coisas para serem corrigidas e são muito mais importantes do que o modo de ser dos outros? Pois é, não se pode nem mais rezar diferente, que já é pecado. Mas não devem se preocupar. Eu, particularmente, não mudarei. E não há o que faça e nem quem consiga tal façanha. Petulância é uma característica minha. E não se preocupem, ou melhor, não percam tempo, pois eu tenho a minha vida e não preciso que os outros me ensinem a vivê-la. Todo esse circo é para defendê-lo, porque ele usara um óculos verde. Ele foi livre e sempre será. Olha só, não. Ainda bem que eu mudei um pouco, porque eu trago até uma linguagem assim de muita revolta e de relutância, assim, não vou me submeter ao que os outros pensam, não vou entrar no esquema e não vou ser vítima do sistema. Tinha umas coisas assim de adolescente, né? Então, os adolescentes, eles têm muito desse ímpeto, e eu trouxe
esse texto porque ele foi realmente o primeiro que eu escrevi nesse período de adolescência. Eu tinha um par de óculos escuros que a armação dele era verde-limão. Era mais ou menos da cor do quadrinho aqui no Zoom quando a gente está falando. E eu morava no internato, então eu fiz meu ensino médio no internato de padres. E nós fizemos um passeio e eu fui para esse passeio com esse bendito desses óculos verdes. E daí todo mundo os meninos, né, ficaram me apontando que eu estava muito exagerado, que eu estava chamando atenção com os óculos, as coisas. E eu fiquei revoltadíssimo com isso, porque só por causa disso criou um burbúrio, e daí os meninos já vieram, sabe, me atormentar. E daí eu acabei escrevendo essa crônica. Eu tinha uma lição de redação naquela semana e precisava escrever uma crônica, e daí já uni minha revolta com a situação que aconteceu e a lição e acabei produzindo esse texto. Hoje eu já penso de forma diferente, graças a Deus, né? A gente muda e é algo muito da vida, né? Eu percebo que hoje as minhas crônicas, elas falam muito mais sobre a forma como eu reajo às coisas, sabe? Sobre aquilo que eu posso aprender das situações do que nem essa que eu li para vocês, de afrontar os outros ou de não vou abrir mão de quem eu sou. Então, hoje em dia eu percebo que às vezes abrir mão de quem eu sou pode ser até um benefício, né? Pode ser benéfico. Então, essa foi minha primeira crônica, devia ter uns 14 anos. Eu trouxe para ler para vocês. Alguém tem alguma consideração, quiser partilhar alguma coisa, né? Se quiser falar das impressões que tiveram. Senão o tio fica falando aqui demais, né? Os profs, se quiserem falar alguma coisa. Obrigado, Vinícius. Que legal, nós gostamos muito da crônica, como você mesmo disse, né, é interessante como você mesmo falou que o quanto você foi mudando da sua primeira crônica, né, até agora, e eu sempre falo para os alunos assim que a escrita é sempre um processo, né, então é difícil ter um produto pronto, algo pronto e acabado ali, né, então está sempre mudando. Interessante. Eu vou tentar ler a crônica do Marcos, que ele havia pedido para eu ler, tudo bem? Então, é o menino que olha para o céu. Um dia estava andando quando percebi um menino que sempre olhava para o céu. Ele falava que conseguia ver de mais pequena estrela até a maior, da mais pequena estrela para a maior. Quando eu estava passando no outro dia, estava bem de tarde, e lá estava ele olhando para o céu, lindo, cheio de cores, da mais clara, com muitas que faziam o céu dançar. No outro dia, ele disse que ele conseguia ver as estrelas brincando com a lua, e que o amanhecer da lua, quando a lua estava indo dormir, que o amanhecer da lua era quando ela estava indo dormir e o sol acordando. Esse menino, ele sempre conseguia ver isso, mas as outras crianças, as outras pessoas que só viam o céu comum. A letra dele é bem miudinha, mas acho que deu para entender, né? Mais ou menos. Lindo, parabéns, Marcos. Eu acho o céu um dos elementos mais ricos, sabe? Eu, sempre que eu posso, eu falo do céu, gosto muito, e a natureza, ela me inspira muito, porque tudo que acontece é tudo muito natural e tudo muito harmônico, né? Que nem você falou na sua crônica, Marcos, do fato do menino olhar para o céu e conseguir enxergar
aquilo que ninguém mais enxergava. E eu acho que o cronista, ele faz isso, sabe? Ele faz com que a gente veja aquilo que ninguém mais está vendo. Ou aquilo que a gente não está vendo, né? Não é só que ninguém mais, mas aquilo que a gente não está vendo e que talvez ninguém mais esteja vendo. O fato de olhar para o céu, ele traz tanta poesia, tanta riqueza, e eu acho isso belíssimo, belíssimo. Gosto disso, de falar que alguém está enxergando algo que mais ninguém está enxergando, sabe? Eu